Salve, salve a todos do Cointelegraph Brasil. Eu sou o Lucas Caran, editor-chefe do portal, e hoje eu recebo aqui o CEO da Transfero Suisse, Thiago César. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Lucas, pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado para todos que estiverem assistindo. Thiago, a primeira pergunta que eu tenho é bem básica, assim, explica um pouco como que é a atuação da Transfero. A Transfero muitas vezes é referida só como uma empresa brasileira ou só uma empresa suíça. Explica um pouco onde vocês estão e como vocês estão atuando hoje. Perfeito. Bom, eu acredito que a Transfero seja mais conhecida pelo fato de sermos aí os emissores da maior stablecoin não pareada ao dólar, né, que é o BRZ, atrelada a um para um com o real. A Transfero ela nasceu já com um pensamento global, né? Foi lá em 2017, a gente começou em 2015. A gente tinha um outro nome de marca chamado Bit One, Bit.one, mas a razão social sempre foi Transfero. Foi lá em 2017 que nós fizemos a mudança do nosso escritório principal, digamos assim, né, da nossa sede, do Rio de Janeiro para a Suíça, onde nós buscamos regulação. Basicamente, o motivo para a gente ter ido para a Suíça foi que a Suíça apresentava aí um cenário regulatório mais avançado do que o Brasil naquela época, e isso atraiu bastante a Transfer. A Transfer ainda tem sua sede em Zug, né, onde o pessoal chama de Crypto Valley. Eu fico na Suíça, a gente tem outros sócios na Suíça, mas em termos de tamanho de escritório, de longe o nosso maior escritório é do Brasil. A gente tem em Ipanema, ali no Rio de Janeiro, mais de 150 pessoas. Nós temos em São Paulo também, se não me engano, 10 pessoas. Então, a Transfero, ela nasceu com esse pensamento global, porque a gente entende que cripto é global por natureza, mas ela está sediada na Suíça, mas com uma forte presença no Brasil. Tá certo. E vocês são os emissores, né, da hoje a maior stablecoin lastreada no real, que é o BRZ. Explica um pouco como funciona essa stablecoin e também qual a utilidade de você ter uma criptomoeda lastreada numa moeda como o real, por exemplo. Claro. A Transfero, ela sempre trabalhou com players internacionais, né? E uma das dificuldades que a gente via, principalmente para o usuário brasileiro, era acesso às grandes exchanges, que é onde a liquidez se concentra, né, Lucas? Você compara aí a liquidez de uma Binance, de uma FTX, de uma Crypto.com, Bybit, é infinitamente superior à liquidez de players regionais, né, players locais. E com isso, qual que era a grande barreira para o brasileiro? Você deve lembrar bem. Se em 2017 ou 2018 você quisesse acessar uma Bittrex da vida, você teria que comprar, fazer uma TED, né, para uma exchange local, comprar bitcoins e aí mandar seus bitcoins ou Ethereum, seja para a exchange internacional e começar a negociar nessa exchange internacional. Desvantagem número um, você tem fricção no processo, né? Você precisa passar por duas casas antes de chegar no teu destino. Fricção número dois, se você tradeasse lá teu Bitcoin, valorizou, vendi. Você podia vender ele por dólar cripto, no máximo, né? Uma stablecoin de dólar, ou por outra criptomoeda, que para o brasileiro nem sempre é o cenário mais atraente, dado que os brasileiros fazem conta em reais, né? Você paga suas contas no Brasil em reais, seus impostos em reais, você pensa em reais. Então, existe uma concepção um pouco errônea, às vezes, de players internacionais, de que, por que você teria uma stablecoin pareada à moeda brasileira? Por que pô, o dólar resolve, todo mundo usa dólar. Mas essa não é a realidade, né, Lucas? Todo mundo no Brasil usa reais, o Brasil tem uma economia que funciona na base do real, e como não há uma livre conversibilidade, né, brasileiros não podem ter conta em dólar, que fazem intercâmbio para reais, etc., acaba que o real é a moeda de preferência do brasileiro. Então, ter uma stablecoin, né, pareada ao real permite que, brasileiros consigam manter saldos, posições, né, relativamente em reais nessas exchanges internacionais, que é o caso, por exemplo, de uma FTX ou de uma Bybit da vida, uma Crypto.com, e também permite que exchanges internacionais ofereçam para os seus clientes brasileiros uma porta de entrada na moeda local deles, mesmo que essas exchanges internacionais não tenham uma presença física no Brasil. Então, é basicamente internacionalização, né? É atender o desejo do brasileiro em voltar para o real, mesmo que a plataforma não seja brasileira. Tá certo. E vocês trabalham também com pagamentos nessa stablecoin. Como que é esse mercado? Vocês acham que tem tração para
para um mercado, por exemplo, de pagamentos em uma stablecoin lastreada no real? Bom, esse é um desafio bastante grande, né? Nós nos vemos como um layer complementar entre o mundo de pagamentos tradicionais e o mundo cripto. Por que eu digo isso? Porque o Brasil, há muito tempo, tem um dos sistemas bancários mais eficientes do mundo, né? Se você for fazer uma transação nos Estados Unidos, você vai mandar dinheiro do teu, sei lá, Bank of America para alguém que tem uma conta no, sei lá, qualquer outro banco, essa transação pode demorar 3 dias, as taxas são altíssimas. Você paga a taxa para mandar dinheiro e para receber dinheiro, né? O recipiente também recebe, paga a taxa. E o Brasil não, né? O Brasil a gente tem uma realidade aí com o TED há muito tempo funcionando bem, e agora com o Pix, então, a gente tem um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo. Então, a nossa ideia não é fazer o BRZ competir com o Pix, isso seria absurdo. Muito pelo contrário, nós somos um layer, uma camada que está integrando o Pix do Brasil ao mundo cripto. Bom, Lucas, você é de cripto. DeFi. DeFi não existe sem stablecoin, né? DeFi, né? Principalmente stablecoins de dólar. DeFi para brasileiros dificilmente vai existir em grande escala sem uma stablecoin pareada ao real. Então, nós somos essa camada, né? A gente tenta ligar o mundo cripto ao mundo tradicional e há espaço para os dois. Você falou aí, quando você contou a história da Transfero, da mudança da empresa daqui para a Suíça, né? Visando um ambiente regulatório um pouco mais amigável, vamos dizer assim. Ou mais É, claro, né? mais claro também. Justamente nesse tema, a gente tem a discussão agora acontecendo em Brasília, né, de uma regulamentação um pouco mais efetiva desse mercado no Brasil, ao mesmo tempo em que também gerou-se muito debate sobre uma regulação que não. Todo mundo fala sobre isso, uma regulação que não desestimule o mercado, que não atrapalhe a inovação, etc. Como que você enxerga o projeto que está sendo discutido hoje lá em Brasília? Bom, dadas as experiências que o Brasil já teve, né, no passado, eu acho que positivo a discussão que está acontecendo em Brasília. Me parece ser um projeto muito mais baseado em princípios do que em especificidades. Eu acho que é assim que o projeto de lei tem que ser, né? Ele não pode tentar entrar muito no detalhe, senão ele acaba correndo o risco de barrar eventos futuros que ele não consegue antecipar. Então, se ele se mantiver principiológico, né, ou seja, tentando regular temas gerais e dando diretrizes claras para o mercado em como se pode operar, quais são os limites dessa operação, os requisitos básicos, eu acho que é um bom caminho para a gente ter aí um cenário regulatório favorável no Brasil. A gente tem gente muito, existem pessoas muito boas, né, debruçadas sobre o tema. Então, eu acho que o projeto de lei ele não previne nenhum tipo de inovação da maneira que hoje ele está, né? Mas eu também concordo que, dependendo da força dos agentes que têm interesses por trás desse projeto de lei, essas forças podem sim levar para um cenário, que eu não acredito que vá acontecer, mas podem sim levar para um cenário onde se cria uma barreira artificial para o mercado de cripto no Brasil, né? Mas isso não é culpa do legislador em si, né? É muito mais as forças que estão atuando sobre o debate sobre esse tema. Falando sobre as forças que estão atuando sobre esse tema, a gente viu, né, nas últimas semanas, talvez nos últimos 2 meses, um acirramento do debate sobre a atuação de exchanges globais no Brasil, especialmente a opinião das exchanges nacionais sobre que justamente perderam um pouco de mercado para essas exchanges, falando muito duro contra a atuação e citando essa zona cinzenta em que essas empresas que não têm atuação formal no Brasil atuam hoje em dia. Como que você vê a entrada dessas empresas, né, nos últimos 2 anos no Brasil, tomando uma parcela importante do mercado e, ao mesmo tempo, a forma com que elas atuam e nesse ambiente em que é quase legalizado, mas também que se utiliza de alguma forma ali do que a lei não diz para também atuar no país? Bom, na verdade não existe zona cinzenta alguma, né? Eu acho que qualquer exchange internacional que chegou a infringir normas claras no Brasil foi de alguma maneira repreendida pelo órgão regulador responsável, seja a CVM ou pelo Banco Central. Então eu discordo um pouco quando pessoas colocam que as exchanges internacionais estão
se aproveitando de uma zona cinzenta. Olha, veja bem, Lucas, o mundo existe, o globo está aí. Se você precisa melhorar a sua oferta de serviço e, para isso, você tenha que sediar alguns desses serviços fora do Brasil, isso é mais do que natural. Em 2022, o Facebook é uma empresa americana, mas ela não tem residência nos Estados Unidos. Existem diversos arranjos globais que continuam respaldando uma empresa e nem por isso ela fica numa zona cinzenta, né? Eu acho que houve alguma confusão proposital criada por alguns players nesse mercado para induzir quem está de fora, né, do debate a acreditar que essas exchanges internacionais vieram aqui para explorar o consumidor brasileiro ou para causar algum tipo de dano à economia local, o que não é verdade. Os números mostram isso, né? A Binance está ganhando de lavada no Brasil. Em termos de base de cliente, volume, etc., é de longe a maior exchange do Brasil e ela não é brasileira. E isso mostra o quê? Mostra que o consumidor ele não está se importando tanto com esse debate semântico, né? E ele se preocupa muito mais com a qualidade da oferta de serviço que ele tem, né? E os players internacionais até agora têm mostrado que possuem uma oferta de serviço superior a outros players. E não existe nada que impeça, Lucas, um player local de fazer como a Transfero fez, né? De tentar se internacionalizar para melhorar a sua oferta de serviço. Então, uma das coisas que eu acredito que eu não acho justo com o consumidor brasileiro é tentar diminuir a oferta de serviço desses players, ou seja, limitar a qualidade da oferta de serviço desses players globais, sob um argumento de que nós somos bonzinhos e eles são ruins, né? Eu acho que cripto, por natureza, já nasceu global, né? Isso está lá no white paper do Satoshi Nakamoto, isso está desde os primeiros casos de uso de cripto em 2011, 2012, 2013, e tentar criar barreiras artificiais, né, para limitar a atuação de exchanges internacionais no Brasil, me parece agir de maneira contrária aos interesses do consumidor brasileiro e não a favor do consumidor brasileiro. Tá certo. Eu sempre faço uma última pergunta, né? A gente está vivendo um mercado de baixa que até assustou boa parte dos investidores desde do começo do ano. E vocês, como uma empresa criada em 2017, já passaram por alguns períodos de baixa aí. O que você acha que a gente tira de lição desse tipo de momento do mercado de criptomoedas? A gente já teve 2018, 2019, né, que também foi muito duro. E existem boas notícias para dar para o consumidor, assim, para o cliente, na verdade, ou para o investidor, mesmo no mercado de baixa, com desvalorização das criptomoedas? Bom, eu estou nesse mercado, né, assim como alguns dos players aí, o João da Fox, etc., há bastante tempo, desde 2012, 2013. Então, nós podemos dizer aí que nós vimos todos os invernos cripto até agora. Os anteriores foram muito piores, tá? Era muito fácil proclamar o Bitcoin como morto lá em 2013, depois 2015, 2017, depois do boom dos ICOs e tudo mais. Eu acho que dessa vez, Lucas, a grande diferença é que no passado, quando havia um crash, era muito fácil ouvir do leigo, digamos assim, a pessoa que não é entusiasta, né? Falando assim, pô, já era, acabou, sai, isso não tem futuro e tudo mais. Agora não está assim. O preço caiu e eu vejo muita gente que não é do mercado falando, pô, quem sabe agora é hora de entrar. Então mudou um pouco a mentalidade das pessoas, né? Eu acho que elas já passaram da fase de negação, de achar que, bom, a indústria morreu, não tem mais volta, e elas estão começando a ver, pô, o que está acontecendo na verdade é um ciclo, e esse ciclo vai entrar. Ou já estamos numa tendência de baixa agora, numa realidade de baixa, aliás, mas existe a possibilidade de upside, que as pessoas entenderam que essa tecnologia veio para ficar. Então, o que eu posso dizer que o que há de diferente agora do que eu havia anteriormente é a mentalidade das pessoas e um cenário macro mais complicado, né? A gente não pode dizer que só o mercado de criptoativos está enfrentando um momento de baixa, né? O mundo está enfrentando um momento de baixa. A gente viu agora, eu estou na Europa, né? Então, o euro perdeu aquela base de 1 para 1 com o dólar, né? Ele raramente furava esse piso e agora um euro vale menos do que um dólar.
O cenário macro horroroso, com todos os bancos centrais de países desenvolvidos subindo juros, dos países em desenvolvimento subindo mais ainda, ou deveriam. Então, existe um contexto macro complicado, que eu acho que tira muito o foco da cripto, né? Beleza, a cripto seguiu e c'est la vie, né? Mas a tecnologia já está comprada, né, por muita gente. Então, essa é a minha palavra de alento aí para quem estiver assistindo. Tá certo. Gente, eu conversei com o Thiago César, CEO da Transfero Suisse. Thiago, deixar sempre as portas abertas para você aqui, agradecer demais pelo seu tempo. E em breve essa entrevista estará no nosso YouTube, com o Telegraph Brasil, para todo mundo, matérias e tudo. Obrigado, hein? Perfeito, obrigado, Lucas, um abraço.